Muricy Ramalho vai conversar com a gente. Hoje está do outro lado, né? Muricy, que é um técnico que hoje está como comentarista e é muito legal. Ele acabou de entrar aqui e a gente vai aqui. Isso, o Muricy já chamou aí, ó. Muricy sabe mexer nas redes sociais? Pô, que é isso? Grande amigo que o futebol me deu, um cara sério, um dos caras mais sérios que eu conheci no mundo do futebol. Oi, Grande Muricy Ramalho, como é que você está? Que bom ver o amigo, tudo bem? bem e você, cara? Algum tempo que a gente não se fala, né? É verdade, Prazer. a última vez foi, nos encontramos na Copa América, que aí lá no Maracanã a gente ficou conversando um pouquinho, né? Que foi um bate-papo bem legal, mas saudade do amigo, poxa. Eu também, você é um cara que é do bem, um cara que é amigo do futebol que a gente faz, né? E te respeito bastante, sabe disso, e estamos aqui, né, para a gente falar um pouco de bola aí. É isso aí, o respeito também, você tem todo o meu respeito. Muricy, como é que tá a quarentena, cara? Tá muito chato ficar em casa? Tá super chato, cara. Pô, tô preso no apartamento, eu com a minha senhora só, né? Saio muito pouco porque não é bom, né? Mas estou num lugar assim bem seguro, porque tem muito pouca gente aqui, né? Tô na praia, mas claro que eu não posso nem chegar perto da praia, porque não pode entrar na praia, mas e fico aqui o dia todo aqui na casa, no apartamento, vendo televisão, conversando com os amigos, né? Não tem outra, né? O mais difícil para a gente aqui é a gente ficar longe dos filhos, né? E longe da neta, né? Longe dos amigos, isso aí é terrível, porque. Mas ainda bem que eu e minha senhora a gente se dá bem e conversa o dia todo, faz comida junto e estamos levando, né? Ah, que legal, você cozinha também. Eu tô aprendendo a cozinhar, Muricy, que eu não fazia nada e agora sozinho em casa não tem o que fazer, né? É hambúrguer, é fraldinha. Agora faço tudo um pouco. Até É, ovo com gema mole, pô. mas é assim mesmo. Eu também morei muito, né? Quando eu entrava por aí, né? Eu também andei, porque minha esposa ficava com os filhos, eu ia trabalhar fora sempre. Aí você tem que inventar alguma coisa, porque eu também não gostava de sair muito, né? Então a gente aprende a cozinhar. Muricy, como é que tá a função de comentarista? É melhor estar deste lado aqui do que lá no campo? Não, tudo tem sua fase, né? Eu tive minha fase lá no campo, né? Que para mim foi muito bom, né? Ou seja, eu trabalhei bem desde da base, depois como técnico profissional, vários lugares, fora do país, né? Então, para mim tá. E agora é uma outra função também legal, que eu estou no meio do futebol, né? Estou conhecendo também outras pessoas, estou conhecendo como é que eles faziam, também como eles fazem, entendeu? Está sendo uma experiência muito legal que eu estou tendo agora. Muito legal mesmo. E, Muricy, claro que você agora, como comentarista, está acompanhando os trabalhos. O que você está achando, né? Vamos falar do São Paulo um pouquinho, que é um clube que você se identifica muito, e inclusive onde você jogou demais como jogador e como técnico também começou naquele expressinho que você ganhou que você ganhou o título, que foi talvez um momento marcante. Como é que você está vendo o trabalho do Diniz? Você acha que ele é o técnico ideal para o São Paulo, Muricy? Olha, eu tô contente com o trabalho dele. Quando eu enfrentei ele no Morumbi, quando ele estava no Audax, algum tempo atrás, a gente ganhou de 4-0 deles no Morumbi, mas eles jogaram muito. Aqui a gente marcou bem, aquela coisa deles jogando a bola na frente da área, a gente pressionou muito e a gente ganhou de 4-0. E depois eu encontrei no estacionamento e disse a ele: você vai ser um baita treinador, né? E eu acho que eu acertei. E ele está começando, né, a ser um bom treinador. Até falei porque eu fui no CT entrevistá-lo, né, fazer uma visita, e até falei isso para ele, né. O ano passado, o São Paulo jogava com uma posse de bola como joga até hoje, mas muito de lado, né? Muitos zagueiros jogavam, né? Hoje não, o São Paulo tem a posse de bola, mas uma posse de bola agressiva, né? Uma posse de bola vertical, né? Então o São Paulo melhorou bastante, continua seguro e finalizando muito, né? Que é o mais difícil no futebol,
é fazer seu time finalizar muito. E o São Paulo finaliza muito com o Diniz, né? Então, estou gostando. Vi de perto os treinamentos, coisas que hoje não é muito aberto, né, os treinamentos. Seria bom que as pessoas vissem, porque é um trabalho muito legal de se ver. E então ele está no bom caminho, e o São Paulo também, apesar que há uns tempo atrás trocou demais de técnico, que não foi bom, né? E nesse ano passado, quando o time com o Diniz oscilou um pouquinho, a diretoria de São Paulo manteve o Diniz. E isso foi um acerto muito grande. Então, a diretoria de São Paulo está de parabéns, porque das outras vezes não foi bem com as trocas, né? E você até está falando de trocas. O Leco, ele foi bem como presidente do São Paulo de uma forma geral, na sua opinião, Muricy? Ou ele deixou um pouco a desejar? O que você pensa? Ele não estava preparado para ser presidente? Eu acho que, veja bem, você, para passar num clube desse tamanho, você tem que marcar a história, cara. Né? A torcida de São Paulo, por exemplo, tem um carinho muito grande por mim. Por quê? Porque eu marquei, porque eu ganhei. Né? Muito. Muito. Então, um time desse tamanho, você tem que ganhar, cara. Senão você não entra para a história. Né? E é o que faltou por Leco. Claro que ele tem no final agora do mandato para ele ganhar alguma coisa. Mas faltou isso aí, né? Então, e aconteceram muitas coisas, entendeu? Que eu acho que eles poderiam fazer melhor, né? Montagem de time, contratar o treinador certo, não mandar o treinador embora, né? Nunca ter um time muito inseguro. Claro que e ele teve a oportunidade de fazer isso, né? Mas tem ainda esse ano agora, né? Se Deus quiser, vai voltar ao futebol. Ele dá uma arrancada aí para ganhar um título para marcar a sua história no São Paulo também. Inclusive estava indo muito bem, né, o Fernando Diniz, o São Paulo no Campeonato Paulista. Eu até cheguei a comentar algumas vezes, Muricy, nos programas lá na Rede TV, que eu achava que o São Paulo tinha grandes chances de ser campeão pelo que estava jogando. E aí o Campeonato Paulista acabou parando por causa dessa pandemia do coronavírus. Você acha que tem clima para o campeonato voltar, Muricy? A gente vê muitos times do interior dispensando já jogadores, né? O grande problema desse vírus, né, é que causa uma incerteza muito grande em todos nós, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né. A gente vê a televisão, as pessoas falarem, os médicos, todas as pessoas que conhecem do negócio, mas ninguém, na verdade, conhece esse vírus, né, então ninguém sabe o que vai acontecer, né. Então, existe uma dúvida muito grande, né, com a volta do Campeonato Paulista ou não, né. Houve uma reunião essa semana, né, com o presidente Reinaldo, com os clubes, né, que eles dizem que tem que voltar, né, que existe tudo um protocolo, né, que eles estão conversando com as pessoas da saúde, porque o que eles têm que entender é que os jogadores de futebol pessoas, são gentes, né, e a gente tem que preservar a vida deles também. Claro. Então, eles falaram muito no protocolo que eles vão ter, né, de testar as pessoas, testar a comissão técnica, porque o que acontece? No time de futebol não é só os 11 que estão lá. Existe muita coisa, cara. Existe o pessoal do CT, existe a comissão técnica, né? Então, vão viajar junto no ônibus, não importa se é curto ou não, né? Então, tem os gandula que vão lá também, que eles falaram que vão testar. Então, eles estão ajeitando. Eu acho que eles têm que tomar muito cuidado com isso, né? Para não, né, não acontecer uma coisa séria, porque são jogadores de futebol, vão jogar, vão fazer gols, vão se abraçar, né? Vão conviver com pessoas que não é do lugar ali, porque vem gente de fora. Então, é tudo uma logística, tudo um protocolo difícil de fazer, né? Muito. Mas eles estão tentando, né? E a gente tem que esperar e ouvir. Agora, é muita incerteza, né? Que a gente não sabe como é que vai dar uma parada nisso aí, né? Muricy, eu recebi uma... Na verdade, não foi nenhuma notícia, né? Foi um boato que surgiu que se o Casares fosse presidente do São Paulo, ele gostaria que você fosse coordenador do São Paulo. Era uma ideia que ele tinha caso ele ganhe as eleições. Você gostaria de ser coordenador de São Paulo? Veja bem, sempre me pergunto isso, né? Casares é um grande amigo que eu tenho, como o Marco Aurélio, se também for sair candidato, para mim os dois são muito bons, né? São Paulo está precisando de uma renovação, está precisando de sangue novo, né? Mas acontece que eu não posso, né, estar respondendo, porque lá, veja bem, lá existe
os caras que trabalham no futebol são tudo ex-jogadores que eu respeito muito, né? Que caso o Raí e o Lugano. Eu não posso estar falando agora, porque, sabe, aí causa uma pressão, alguma coisa que não é legal. Aí mesmo porque também eu tenho um contrato na televisão, né? E é muito difícil eu romper contratos. A minha vida toda foi assim, entendeu? Verdade. Minha vida toda foi assim. Então, claro que se um dia eu penso assim, não agora, porque nem não vai ser nem o ano que vem, nem o outro, porque eu tenho um contrato longo, voltar ao futebol seria, eu acho que coordenador técnico, né? Mas um coordenador técnico que tenha, que pode tomar decisões, né? Que tenha autonomia para fazer as coisas, entendeu? Na hora de contratar um treinador, na hora da contratação de jogadores, na hora que o presidente quer dispensar o treinador, eu vou lá e diz, ó, o cara é bom treinador, o cara está treinando direitinho. Esse meio campo que é muito importante, que é o que faz o Raí, que é o que faz o Lugano no São Paulo, né? Mas eu não tenho agora nem penso nisso, né? Eu tô fazendo outra coisa, estou satisfeito, estou legal, estou no meio do futebol. Então, para mim, tá bom como é que eu estou. Muito bom tê-lo aqui do nosso lado também, porque gente séria, a gente sempre quer que faça parte aí da nossa equipe de jornalismo e você sabe o quanto eu gosto de você. Agora, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho comigo sobre... você estava até falando, né? Eu respeito muitos contratos e tal, e você sempre foi assim. Quando você foi chamado, eu sei que você já contou essa história várias vezes com o Ricardo Teixeira, mas tem uma particularidade que eu queria que você contasse exatamente, que você contou para mim na Transamérica uma vez. Aonde foi a reunião? E a reunião parava toda hora para garçom chegar. Queria que você contasse esse detalhe que pouca gente sabe, mas que é muito curioso. É que é muito estranho, né, cara? Porque quando eu fui convidado, né, e na noite anterior, né, eu estava no Fluminense, a gente ganhou do Cruzeiro no Maracanã, foi o último jogo do Cruzeiro, foi o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da Olimpíada, né, porque eles iam parar para reformar o Maracanã, e nós ganhamos de 1-0 e assumimos a liderança do Campeonato Brasileiro, né? E acontece que quando eu fui para o estacionamento, né, que eu andava sempre de carona, aí veio o rapaz da CBF para me fazer um convite, né? Falou, olha, o presidente da CBF quer conversar com você, nem contratar, quer conversar com você. Falei, legal, cara, me deu o endereço dele no que eu morava, né? Mas é o seguinte, né, cara? O treinador de futebol, ele só pensa em futebol 24 horas. Quando veio o convite à noite, eu falei, opa, o cara quer me contratar para ser o técnico da Copa do Mundo, né, cara? Aí você já vai para sua casa, já fica maluco, né? Começa, ó, vou convocar o Neymar, convocar o Ganso, já pensava nessas coisas todas, a noite toda, só pensava nisso, pô. O que eu pensava? Porra, Copa do Mundo, eu vou ter que ir vamos fazer uma reformulação, né? Nós vamos na CBF, acho que amanhã eles vão me levar na CBF, né? Põe lá o telão, né? O computador, e vamos nos organizar, né, para a Copa do Mundo, cara, que era o objetivo, né, cara? Como é que a gente vai fazer, onde que a gente vai jogar, com quem que a gente vai jogar. Tudo isso eu pensava durante a noite. Acontece que, pô, aí passaram lá em casa e foram me levando, e quando eu cheguei estava dentro de um clube de golfe, cara. Eu não entendi nada, cara. Falei, o que eu estou fazendo aqui, né, cara? Mó estranho. E aí as pessoas começaram a me cercar lá, os tricolores do Rio, né, o Fluminense, porque a gente tinha uma noite anterior assumido a liderança. Pô, muito legal, parabéns. Né, pá. E o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou aqui, vim passear, aqui, vim ver o golfe aqui, que eu adoro o golfe. Comecei, contar a história, né? Porque, porra, o que eu estou fazendo ali, né, cara? Pô, e aí o presidente não chegava, cara, não chegava. Mas aí ele mora lá, sabe? Aí ele chegou, veio lá, daquele jeito dele, tá? Aí falou, pô, vamos ali tomar um café ali no restaurante. Falei, pô, é brincadeira, né, cara? E aí tá, sentamos no restaurante, mas aí tinha até um torneio de golfe que tinha lá uma emissora, lá, acho que é a ESPN, começou a filmar e tudo, né, meu? E aí, pô, na conversa de mesa, assim, mesa de bar, cara, entendeu? Porra, aí entrava o garçom no meio toda hora, cara. Eu tava discutindo uma coisa, entrava o garçom, vocês querem comer alguma coisa? Aí entrava a filha do cara, tá, sei que foi um desastre, entendeu? Mas isso não me fez eu tomar a decisão de não assumir, né? Mas, claro, que eu já achava que era um negócio que não é, porra, não é um negócio firme aquilo, né? Eu pensava que era uma outra coisa, mas isso não me fez
a diferença de eu falar o não. O não foi porque eu tinha dado a palavra uma semana antes para o Fluminense, né? Já tinha acertado a minha permanência por 2 anos, só que não tinha assinado o contrato, né? Eu tinha dado a Uhum. palavra, porque no contrato, assim, tinha muitas cláusulas, tinha que ir um advogado daqui para lá. E aí, né, eu não tinha assinado, mas tinha dado a palavra. E aí foi quando foi a pergunta, né? A última pergunta, nós ficamos lá 3 horas e meia, ele falou, tudo bem, você já vai ser o técnico da seleção brasileira? Eu falei, não, tem um problema aí, né, cara? E ele falou, que tipo de problema? Eu falei, o Fluminense. Eu falei, o que tem? Eu acertei semana passada um contrato de 2 anos com ele. E ele falou, você já assinou? Eu falei, não, não assinei nada, mas está palavrado, está tudo certo com o Fluminense. O que eu pensava? Ele liga lá para o Fluminense, fala o seguinte, aqui é o fulano, presidente da CBF, e eu vou convidar o seu treinador para ser nosso técnico. Legal? E, Os e o caras falaram, Fluminense ia liberar, claro que ia então, por liberar. isso, o Fluminense, os caras, ainda mais os caras já estavam meu amigo lá, os caras Orcádios, todos eles lá, né? Então, o que acontece? Celso Barros também. O que acontece? Pô, ele não ficou, sabe? Falou assim para mim, não, você vai lá, você resolve. Eu falei, beleza, então eu vou ficar no Fluminense, cara. Porque não pode ser assim a coisa, você não pode passar por cima das coisas. Claro. O Fluminense ficou muito tempo para me contratar. Quando me contratou, né, eu cheguei lá e comecei a recuperar o time. A torcida estava 26 anos sem ganhar um título brasileiro. Isso tudo custa, cara. Você não pode simplesmente pegar o telefone e falar, olha, ô, presidente, Celso Barros, a torcida do Fluminense, não vou mais. Não Uhum. pode ser assim. Era um Uhum. sonho meu, claro que era um sonho meu, imagina, treinador da seleção brasileira, Copa do Mundo, é um sonho, né? E só que eu acho que o sonho não pode ser realizado dessa maneira, passando por cima de outros. Eu ia passar Claro. por cima de uma grande torcida, né? Que eu no comando, eles tinham mais chance de ganhar, porque o time já estava habituado ao sistema de jogo, a gente vinha ganhando seguido. Então é isso que aconteceu, a gente tem que ser responsável, né, cara? Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, falando um pouquinho de seleção, Muricy, o Tite está sendo muito criticado, né? E começou a ser muito criticado por não ter ganho a Copa. As críticas são injustas ou você acha que já está na hora de fazer uma troca na seleção? Não, a troca não, mas as críticas, por exemplo, no Mundial não foram injustas. Pô. Eu também Não? estive lá, o Brasil nunca fez assim um grande jogo, pô, sabe? Uhum. Jogou até que bem razoável, mas não fez assim um grande jogo. Sofreu muito para ganhar jogos, né? E então não são injustas aqui. Não é porque você perdeu. Você vê a seleção de 82 perdeu, mas é elogiada até hoje. Verdade. Todo mundo fala bem dessa seleção até hoje. Perdeu. Campeã moral, né? Então, não é porque você não ganhou que você não serve para nada, não. Mas é que não ganhou, mas nunca você mostrou firmeza que era um time forte, entendeu? Então isso incomoda, né? Agora, trocar é uma outra coisa. Trocar, sabe? Eu acho que ele agora tem o domínio, ele tem a experiência do que ele passou, ele vem mais forte agora. Só que eu acho, já opinei isso várias vezes, ele tem que ter alternativas táticas, não pode jogar só de uma maneira, porque quando ele chegou na seleção, ele recuperou a seleção brasileira, ele recuperou. A seleção Verdade. brasileira estava muito mal, muito mal. Ele recuperou em tudo a seleção brasileira, ambiente, esquema tático, todas essas coisas. Só que chega um momento que você começa a ganhar, como a seleção ganhou nas eliminatórias, você chama a atenção de todo mundo. E aí acontece, quando se chama a atenção, todo mundo fica ligado em você, cara. Quer Uhum. saber como é que você joga, como é que você está jogando. Na Europa já começaram a preocupar com o Brasil, pô, o Brasil está jogando bem lá, eles vão vir forte, né? Então começa. Aí que acontece? Que aí que eu acho que foi um pecado deles lá. E acho que ele tem que fazer agora para mudar um pouco. Tem que ter alternativas táticas. Porque ele joga um sistema de jogo desde o Corinthians, sempre igual, os 3 no meio, 3 na frente. Então ele tem que ter alternativa tática. Porque senão você não surpreende hoje, porque todo mundo estuda muito hoje os adversários. Se você não surpreender com alguma coisa, você não mudar alguma coisa, não acontece nada. Então é isso que eu acho que ele tem que fazer agora. Tem a maneira de jogar, beleza, só que ele tem que ter alternativas táticas. Eu tenho essa maneira aqui. O adversário encaixou na minha maneira de jogar, mudo. Eu tenho uma outra maneira de jogar, sabe? Então é isso que eu acho que ele tem que fazer. O que você até está falando, né, dessas diferenças táticas?
como que você pensa em relação aos estrangeiros que estão chegando aqui no Brasil, né? A gente viu o Sampaoli no Santos, agora está no Atlético Mineiro, tem também o Jorge Jesus no Flamengo, e aí quando o primeiro começa a dar certo um pouquinho em campo, vem uma legião de estrangeiros que parece que o estrangeiro é a solução. Como é que você vê esse tipo de coisa, Muricy? Olha, eu analiso treinadores, eu não quero saber onde que ele nasceu, entendeu? Uhum. Eu me contratava lá na Globo, na Sport TV, para mim analisar treinadores. Eu não quero saber onde que ele nasceu, se ele é japonês, se ele é boliviano, se ele é português, se ele é inglês, eu não quero saber. Eu quero saber se ele é bom treinador ou não é bom treinador. Para mim é simples a coisa. Eu não quero saber onde que ele está, entendeu? Então é muito simples. Então, esses dois treinadores que vieram, o Jesus e o Sampaoli, eram os melhores. O melhor o Jesus e o segundo o Sampaoli. Uhum. Mas vieram outros que não deram certo. Vieram outros que não deram. O Dudamel mesmo, que o Dudamel vem na onda dos demais. Esse que eu acho que é o grande problema. Por quê? Os estrangeiros foram bem, dois, mas só que não são todos iguais. O Dudamel, como é que o Dudamel vai dirigir um Atlético Mineiro do tamanho que é o Atlético? Ele dirigiu a seleção venezuelana, que é uma seleção que aqui na América do Sul é fraca. É uma seleção que está jogando, melhorou o futebol dela, melhorou, legal, tudo bem. Mas é só até ali, só. É um lugar que não tem pressão para resultado, todas essas coisas. Não pode contratar um técnico só porque ele é estrangeiro, levar para um gigante que é o Atlético. Deu no que deu, cara, não consegue. Entendeu? Então o treinador tem que ser, o treinador não importa, ele tem que ser, eu analiso do lado bom ou ruim. Eu não quero saber o que ele é. Entendeu? Perfeito. Então, é assim que eu penso. Então, eu analiso o Jesus, adoro o trabalho dele, fez um baita trabalho, mudou o Flamengo, mudou. Foi até bom para o futebol brasileiro, porque vai mexer com muitos técnicos, que tem que se mexer um pouco. O São Paulo também, só que eu só não concordo com a gestão do São Paulo, que ele é ruim para isso, ele expõe as pessoas, expõe o time, isso eu não gosto dele. Exige não sei quantos milhões de contratação, sendo que não tem, então eu não gosto, mas como treinador, baita treinador, né? Então é isso, eu não analiso o treinador por onde que ele nasceu, não. Eu quero saber se ele é bom. Nesse momento, os dois melhores do ano passado foi Jesus e Sampaoli, são dois estrangeiros. Agora, o Sampaoli, ele saiu até de uma forma ruim no Santos, né? Inclusive, o Santos meio que deu o time para ele, né? Mas esse que é o problema do futebol brasileiro. O dirigente, às vezes, contrata algum treinador para dar satisfação para a torcida, para acalmar a torcida. Não pelo que ele tem convicção do cara. Então, o cara contratou o São Paulo, não sabia nem como é que ele jogava, como é que ele era, né? O presidente do Santos. E aí acontece, começa bem, ganha 2, 3 jogos, ele pegou, deu time pro cara. E o cara pegou o time mesmo, cara. Pegou, começou a contratar um monte de jogador que não jogaram, né? Contratou muitos jogadores, as pessoas não pensam isso. E, além de tudo, ele jogava toda a torcida, toda a mídia contra o clube, contra o presidente. Ele discutia publicamente, que não me dão reforço, deram 15 reforços para eles. Então, ele tomou conta do Santos. Esse que é o problema. Quando você vai contratar um treinador, ele tem que chegar no clube e falar, fulano, aqui é o seguinte, aqui é o clube, você é treinador do time só. Você não vem dirigir o clube. Aqui nós temos nossa estratégia, aqui nós temos a nossa parte financeira, a gente não pode contratar jogadores. Os caras têm que falar a verdade pro cara. Porque senão, deixa no ar, aí acontece o que aconteceu. Aí no final ainda meteu uma multa grande no Santos. Foi mesmo. Entendeu? Porque não tem nada claro. Os dirigentes não fazem isso, deixa tudo pro cara. O cara tomou conta mesmo, cara. Uhum. Tomou conta. Só o Cueva, né, que ele trouxe, né, Muricy? Custou uma fortuna, o Cueva não jogou, a dívida começa a ser paga agora, quer dizer, e fica essa dívida pro Santos, ele já foi embora. Não, e trouxe o centroavante também, que estava jogando no Flamengo também, que não jogou o centroavante, me falta agora um colombiano, até esqueço o nome dele, né? Mas vários jogadores. Ele trouxe o Jobson foi jogar agora esse ano. O Foi Jobson mesmo. que veio do time lá de Campinas, né? É o Bragantino hoje, que é o Bragantino. Isso. Ele insistiu tanto que queria um volante, o Jobson, ele trouxe o Jobson e não jogou esse ano só. Então, sabe, e aí ia para a mídia, porque o presidente não me dá nada, porque o presidente não... Isso não é legal. Né? Agora, discutir o trabalho dele é outra coisa, não discuto. Baita trabalho. O Santos chegou num lugar que acho que ninguém imaginava que ia chegar, né? Com pouco investimento. Né? Mas esse lado eu não acho legal dele. A gestão dele não é boa.
E como que você vê, a gente também falou um pouquinho de seleção, né? Como que você vê o Neymar? O Neymar perdeu a chance, você treinou ele, você foi campeão da Libertadores da América com ele, Muricy. Eu me lembro muito bem que com você, inclusive, ele nem se contundiu, se eu não me engano, eu não me Pois lembro é. de uma grande contusão do Neymar Não, quando nunca você machucou. estava dirigindo ele. E você acha que ele se perdeu um pouco na carreira? Você acha que ele ainda tem chance de ser campeão mundial ou esta chance já passou? Não, De eu ser acho campeão, que não, melhor do mundo, né? Quero dizer. que era o projeto dele, né? Lá para Isso. trás, né? Ele comigo em 2 anos nunca foi no departamento médico. Ele nunca entrou no departamento médico, porque ele parecia franzino, mas ele era muito forte, né? Muito, a parte muscular dele muito desenvolvida, muito forte. A condição física dele, ele era o melhor preparador físico, o melhor preparador do Santos. E o atacante não tem muito essa preparação. Ele é um fenômeno. Uhum. Fisicamente, tecnicamente, ele é um fenômeno. Só que eu acho que a coisa que aconteceu com ele, ele estava no caminho para ser o melhor do mundo, porque ele estava num baita time que disputa tudo. Só que esse baita time é o Barcelona. E lá, ele era o Neymar, era um bom jogador, só que ele era funcionário do clube. Lá ele tinha as obrigações dele. Lá era cobrado por isso. Nós te pagamos bem, mas você tem que cobrar por isso. Todos eles lá são cobrados por isso. Eu tive lá no Barcelona, inclusive. Só que essa troca para ele não fez bem, porque ele foi para um time que ele é o dono, cara. Ele foi para um time que não é bom para ele, entendeu? E o grande jogador, o bom jogador e o grande jogador, eles gostam de ser cobrado. Eu conheço isso. Eles gostam de ser cobrado. Por quê? Porque eles têm metas. Eles querem ser o melhor do mundo, como o Neymar quer ser o melhor do mundo, né? Então eles têm meta. Então eles gostam de treinador que cobra eles, gostam de dirigente que cobra eles. No Paris Saint-Germain não cobrava nada, ao contrário, lá o dono, lá que é um quatariano, pô, dava tudo o que ele queria. Isso para mim fez mal para ele, entendeu? Uhum. Porque ele é um cara que tem que ser cobrado, né? Então, mas só que eu acho o seguinte, que se ele voltar para o Barcelona, que está esse comentário, ele vai ser o melhor do mundo. Ele vai ter chance de recuperar. Porque lá ele vai ser cobrado. Você não via, eu fiquei lá 16 dias, você não via, antigamente, ninguém falar do Neymar fora do campo. Só dentro do campo Verdade. as pessoas falavam. Só dentro. E dentro do campo espetacular. Teve uma fase excelente no Barcelona, entendeu? Mas Jogava fora do feliz, né, Muricy? Jogava campo, feliz lá, né? bem demais, pô. Jogava com aqueles caras todo brincadeira, com o Messi, com o Uruguai lá. O que acontece? Ele é o do Santos, é o Uribe, viu, centroavante, desculpa. Ah, Só Uribe. para lembrar. Então, o que acontece? Ele era muito cobrado lá e você não via falar fora do campo, Neymar. Só dentro do campo. Então, ele foi para o Paris Saint-Germain, não fez bem para ele. Né? Não fez bem. Agora, se ele voltar, e estou torcendo para que aconteça isso, se ele voltar para o Barcelona, ele vai realizar o sonho dele. Se ele ficar no Paris Saint-Germain, é difícil acontecer. É complicado mesmo lá no Paris Saint-Germain, a coisa é bem complicada e parece que falta vestiário. Inclusive o Cavani está saindo do Paris Saint-Germain, né? E muita gente já está dizendo que o Cavani poderia ir para o São Paulo. Isso aí é mais uma jogada de marketing. Será que o São Paulo tem grana para trazer o Cavani para pagar o salário? Reduziram 50% do salário dos caras agora, nessa crise? Não, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho que o Lugano deu uma opinião, né? Porque o Lugano é amigo dele, né? Muito amigo dele, né? Do Cavani. Então ele só deu uma opinião, deu uma, sabe, uma torcida. Falou, pô, eu queria. Todo mundo quer o Cavani, mas eu queria aqui no São Paulo, porque é meu amigo, ele é não sei o quê, blá, 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 blá. Né? Eu acho que foi mais uma nesse sentido, entendeu? Porque de contratação é difícil, né, cara? O São Paulo não tem essas condições. Tá difícil para pagar os que estão aí, né? Pois é. E a gente já ouviu um diretor de São Paulo falar nesse sentido, né? Então, agora, São Paulo, agora, tudo pode acontecer, né? O Daniel Alves também, muita gente pensava que não vinha e veio. Agora, só que esse aí ganha muito dinheiro. Esse ganha, é coisa de. É impossível, né? É quase que a folha de São Paulo ele ganha, pô. Então, eu acho muito difícil. Claro que todos nós torcemos porque quem é do futebol quer ver bons jogadores aqui, né? Como o Daniel, por exemplo, o São Paulo fez um esforço danado, mas ele está dando a resposta do campo, né? Está jogando muito, né? Agora, trazer o Cavani, não pelo jogador que é, porque ele é um baita jogador, mas pelo que ele ganha, infelizmente, eu acho que vai ser difícil. E eu concordo com você. Para mim, Muricy, isso eu também já falei no ar algumas vezes, hoje o Dani Alves é o melhor jogador do futebol
brasileiro aqui. Eu acho que Isso ele aí. está acima de todos. Eu não sei o que você pensa a respeito. Concordo com você, é isso mesmo. Ele é o melhor jogador hoje no Brasil. Jogador que mudou de posição, o Denis está pondo numa posição ótima, está jogando muito, e está numa forma impressionante, né? Até acho que essa parada vai ser ruim para ele e para o São Paulo, porque o São Paulo estava muito bem, né? Já estava Também acho. ajustado, fisicamente muito forte o time, né? Mas o Daniel, sem dúvida, é o melhor jogador do Brasil hoje. Eu fui teu jogador também, né, Muricy? Mas eu já não fui tão bom assim, né? Quando eu joguei na zaga ali para você, quando a gente jogava lá no Fran, lá no Guarujá, você foi o nosso técnico, mas você não gostou muito do meu desempenho, né? Então, você acha que sentiu a praia, porque lá é mais baixo, a altitude, lá essas coisas, você sentiu o gramado pesado também. Aí você não se adaptou muito bem ao esquema de jogo, entendeu? Mas eu acho que você não pode desistir, não. Você tem futuro ainda. E o Flávio Prado, que era o nosso atacante, ficava na sombra e saía gordo do jogo, né? O Flávio Prado é brincadeira. O Flávio Prado não perdia uma gota de suor, pô. Ele saía gordinho do campo. Ficava lá tomando Guaraná, sabe que ele estava tomando, entendeu? Não dava um chute na bola, pô. Brincadeira. Muricy, queria que você falasse um pouquinho dos títulos, né? A gente estava falando aqui dos seus títulos na carreira. O Expressinho, né? Que foi aquele teu começo, talvez tenha sido o título mais importante da sua carreira, ou o tricampeonato de São Paulo para você foi uma coisa mais importante? O que você pensa? Não, o Expressinho foi importante porque foi o começo, né, da minha carreira. E tudo que você ganha e tudo que eu, por exemplo, ganho é muito difícil, né? Porque esse título do Expressinho foi muito difícil de ganhar. Por quê? Porque quando o São Paulo convidaram o São Paulo para entrar na Conmebol, que é a Sul-Americana hoje, o, o Tele achou que o time disputava muitos campeonatos, então ele não queria expor os jogadores para disputar uma Conmebol, ele não queria. Ele queria, ele queria preservar os seus titulares, né, para disputar competições importantes, né, o que ele queria, o Tele pensava nisso, né. E aí ele me chamou e falou, Maurício, você que conhece a turma do Juvenil, juniores, faz um time aí que nós vamos ter que entrar na competição, a gente não pode recusar, e você dirige o time nessa competição aí, cara. Tudo bem, Jotelho, não tem problema nenhum, não, sabe? Aí eu comecei, porque eu conhecia todos os meninos da base, né? Trabalhei lá, e comecei a fazer um time de moleque, né? Que é o que estava, né? Que não estava no profissional, jogava comigo. E acontece que você via, assim, a ordem dos jogos, porque é eliminatório, né? Lá e cá. Só que, pô, era tudo contra Grêmio de Filipão, era tudo contra Corinthians, era contra o Sport Cristal do Peru, era só time fera. Penharol na final. Meu, era coisa absurda, pô. Eu falava assim, não tem chance, pô. Não tem chance com esses caras aí. Acontece que a gente foi, sabe, dando liga, os jogadores começaram com confiança, né? Sem pressão, porque não tinha pressão para ganhar. E foi dando certo e foi campeão. E, claro, isso chama a atenção do clube, né? Para um treinador como eu que estava começando, os caras chamei muita atenção, né? Agora, para você ganhar tricampeonato brasileiro no mesmo lugar, é muito difícil. Uhum. É muito complicado, entendeu? O São Minério ganhou 2 no Internacional e 1 no São Paulo, aí tudo bem. Mas ganhar no mesmo lugar, ele é complicado. Você fala assim, mas por que é complicado? Porque você não consegue convencer as pessoas para repetir o feito, entendeu? Porque a coisa mais difícil no jogador de futebol brasileiro, quando você ganha um título brasileiro, o cara se acomoda. O cara se acomoda, o dirigente se acomoda, a comissão técnica se acomoda, porque já ganhou, já relaxou. Ele fala, pô, que beleza, relaxou, entendeu? Uhum. E aí é muito difícil você convencer os caras, meu. E a minha maior briga com eles era essa. Eu tenho que convencer, a vida continua, cara. Não dá para parar, daqui a pouco os caras vão cobrar de novo aí, cara. Entendeu? Então, eu tinha que convencer os caras para ganhar novamente, porque é muito complicado, entendeu? E aí do jeito que eu era, eu era muito determinado e cobrava muito jogador nesse sentido, né, de título, porque do meu jeito, você me conheceu lá, trabalhou do meu lado lá há muito tempo, eu não era de fazer média, não era de agradar Verdade. as pessoas, né?
E aí, cara, quando você faz isso, você arruma um monte de gente que quer tirar você, né, cara? Um monte de inimigo, né, meu? Eu tinha um monte de gente que queria tirar eu lá dentro. Um monte. E aí, o que que eu tinha? A única chance que eu tinha de permanecer, que era ganhar. Ganhando. Senão não tinha chance. Eles me iam Sim. mandar embora. Eles estavam toda hora querendo me mandar embora. Toda hora querendo me mandar embora, entendeu? E aí só um cara que acreditava em mim, que era o Juvenal, né? E aí, meu, eu dava resposta, porque um bom treinador, ou um bom profissional, ele tem que ser bom no momento ruim, né? No momento que está sendo pressionado é que você tem que dar resposta. E eu era muito bom nisso. Quando me pressionavam, que queriam me tirar, eu dava resposta. Porque eu sabia que era a única chance que eu tinha, entendeu? Era a única chance que eu tinha. E isso também me ajudou, porque aí eu fui atrás de título, e foi acontecendo, né? Então ganhei o tricampeonato, esse cara foi mais difícil, né? Ah, com certeza, Muricy. Agora, quando você voltou também, você teve uma tarefa difícil, que foi aquele momento que o São Paulo estava muito mal no Campeonato Brasileiro, 18º colocado na competição, perto de ser rebaixado, e aí você conseguiu até levar o time para nono colocado, depois você foi vice-campeão, né? Depois no ano anterior, no ano seguinte. E você, quando chegou, tinha muito jogador acomodado? Você percebeu o jogador que não queria nada com nada, que não estava nem aí com a paçoca? Então, o que acontece? Essa é uma situação muito difícil, porque quando você tem uma história num lugar que você conquista, pô, você voltar lá para arriscar, como eu arrisquei, jogar tudo fora que eu ganhei, é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, eu só voltei porque esse clube me deu muitas coisas, né? Me deu a oportunidade de jogar na base, me deu a oportunidade de ser profissional, me deu a oportunidade de ser auxiliar técnico do Tele, depois ser treinador. Então, quando eles vieram em casa conversar comigo, é, a coisa estava. Eu sabia que estava ruim as coisas, porque eu conheço muito lá dentro, né? Eu sabia que estava ruim. Mas aí eu aceitei, até não fiz um bom contrato, nada, né? Nem queria fazer bom contrato. Aceitei por isso só, por gratidão e tudo. Porque lá estava Paulo Torres, eu tinha cara bom, né? Não era os técnicos que eram ruins, mas eu tinha chance porque eu conhecia bem aquele lugar, né? E acontece que eu sabia que estava ruim, mas aí eu acertei o contrato. Quando eu cheguei lá, não estava ruim, estava péssimo, estava horrível. Sabe por quê? Porque a gestão ruim. Contrataram um monte de jogador e foi acumulando jogador lá. Foi acumulando, cara, que não jogava. E isso não é bom para o ambiente, né? E olha que o São Paulo tinha bons jogadores aquele time lá. Tinha muito bons jogadores, né? Tinha excelentes jogadores. Mas você vai no lugar desse, a primeira coisa eu tenho um pouco de experiência no futebol. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eu comecei a olhar a semana, porque você tem que começar a ver, né? Como é que tá? Por que tá assim? Quer saber? Você tem que saber por que tá desse jeito, né, cara? Claro, claro. Porra, não pode um gigante desse estar em 18º lugar, tendo bons jogadores, tem que ver, cara. Alguma coisa está errada, né? E aí você começa a procurar. E onde você vai mais, onde você quer procurar um time de futebol quando não está legal, é ir no departamento médico. Lá você vai achar a resposta. Cheguei lá, o departamento médico lotado de gente, cara. Por quê? Porque no lugar ninguém queria nada, ninguém queria ir para o campo, porque a coisa estava feia, entendeu? Porque O deixaram pessoal se chegar nesse ponto. escondia, né? O Claro, jogador nessa hora se esconde. porque deixaram chegar nesse ponto. Porque começaram a contratar um jogador atrás do outro, cara. Eu cheguei lá, pô, tinha 40 jogadores, cara. Não tem condições um técnico trabalhar desse jeito, com tantos jogadores assim. Porque você põe 11 para jogar, fica 30 cornetando, fica 30 insatisfeito, pô. É impossível, entendeu? Trabalhar assim. E aí eu tentei no começo, com algumas maneiras de eu ser, né, de jogar. Não deu muito certo. Os primeiros jogos a gente até ganhou, né? Ganhou bem. Mas aí depois não deu muito certo, a gente voltamos a estaca zero. Aí eu falei, aí fiz uma reunião com o Juvenal, falei, olha, eu vou dar uma mexida geral aqui dentro, cara. Senão a gente vai para a segunda divisão. Ou eu, o senhor, abraçado para a segunda divisão. Que aí eu falei o que eu ia fazer, né? De mexer em alguns jogadores e de pôr outros jogadores, né? Quando eu falei da mexida e falei de quem que eu ia pôr, o Juvenal me chamou de louco, cara. Ele falou, você é louco, cara? Eu falei, por quê? Pô, você vai pôr esses caras?
Porque todo jogador que eu ia pôr, que ele não gostava, e também a torcida está meio brava com esse jogador, porque diziam que não eram bons jogadores. E tecnicamente, é verdade que não eram. Os que estavam lá jogando eram jogadores de técnica muito apurada. Só que naquele momento você tinha que pôr cara que tinha fome, cara. Uhum. Igual eu estava com fome. E você tinha que pôr cara que estava com fome. Aí você fala o nome dos caras, os caras, pô, o cara fazia assim de cabeça, pô. Aí comecei a falar, vou tirar esse fulano, vou pôr o Douglas. Vou tirar esse cara, vou pôr o Paulo Miranda. Vou tirar esse cara, vou pôr o Edmilson. Vou tirar esse cara, vou pôr o Bom e Bandido. Ah, porra, o cara tá de brincadeira, né, cara? Porque eram jogadores que não eram assim, famosos, que não eram, sabe? Mas o que acontecia? Você via nos olhos dos caras, os caras queriam dar vida também, cara. Os caras não Estavam com vontade. eles, A mesma fome que você. claro, eles não estavam concordando com aquilo. Eles não estavam concordando com aquilo lá. Então eu tinha que pôr gente que não estava concordando com aquela situação. Porque muita gente acomodada, entendeu? E quando eu fiz isso, a parte técnica do time, claro que caiu. Porque os jogadores saíram, era muito qualidade. Só que a parte de vontade dos que chegaram, que eles entraram, os caras salvaram o São Paulo. Esses caras salvaram esses nomes que eu falei. E ficou um time, assim, e ficou um time limitado, mas um time que entendeu a situação, que não quis entregar, que não quis ir para a segunda divisão, e acabaram em nono lugar. Ainda acabaram na Sul-Americana ainda. Entendeu? Mas foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Aí na sequência, cara, a gente armou direitinho, tirou alguns jogadores, trouxemos o Kaká, trouxemos o quê, fomos vice-campeão em 14, né? Então foi um trabalho muito duro que eu fiz para não ser rebaixado. E depois no Campeonato Brasileiro a gente foi vice-campeão e também fez um bom trabalho também. Mas não é fácil, não. Não é? E teve até uma pessoa aqui que perguntou, que passou o nome, eu não peguei aqui, mas ele perguntou do Palmeiras, né? Você quase foi campeão brasileiro com o Palmeiras, bateu na trave, né, Muricy? Mas eu acho que, pelo que eu me lembre, as contusões também foram fundamentais, né, para que a coisa não virasse, né? Porque o Campeonato Brasileiro, para você ganhar, você tem que ter um bom plantel. Não adianta você só ter um time, né? Porque ele é muito longo, cara. Ele é muito longo. E aí muitas contusões, existe expulsões, existe muitas coisas. Aí jogador que é vendido, né? E você tem que ter um time, cara. Se você não tiver um plantel, o Palmeiras tinha um time e era muito bom time, a palavra. Era 11 bom. Mas só que quando saía um jogador, entrava outro, não era parecido, entendeu? Então, depois disso, aí começou a se aprender a jogar futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, de ter um plantel melhor, entendeu? Então, por isso que o São Paulo ganhava. O São Paulo ganhou 3 anos seguidos porque tinha um baita plantel. Entrava um jogador, saía outro, era igual. Não Era tinha espetacular mesmo. Era espetacular nosso plantel. Por quê? Porque a gente contratava muito bem. Porque todo mundo queria vir jogar no São Paulo, entendeu? A gente, no meio do ano, a gente sabia quem ia perder e já ia no mercado já para buscar. E o Palmeiras, infelizmente, tinha dificuldade de reposição, entendeu? Então, quando a gente perdeu o Cleito Xavier, que era o cara que pensava o nosso jogo, o Pierre, que era o marcador do meio campo, o Maurício lá atrás, a gente perdeu o campeonato. Então, por aí, mas a gente chegou perto. Eu me lembro bem disso. O Cleiton Xavier, ele estava numa fase espetacular, né, naquela época. Ele talvez fosse o cerebral ali do seu time, e você acabou perdendo ele, a coisa ficou bem complicada mesmo. Tem muita gente perguntando o seguinte, Muricy, você está recebendo muita proposta para ser técnico de novo, cara? Não, agora não, mas já recebi muito, né? Esse ano já recebi também algumas, mas... E quando eu falo para as pessoas, né, que me fazem a proposta, né, eu falo que não quero, aí eles têm um argumento que fala assim, pô, mas você vai ganhar bem. Eu falo, eu quero saber que eu vou ganhar bem, cara. Pô, eu tenho que cuidar da minha saúde, cara. Que você não sabe o que eu passei para chegar no que eu cheguei, o que eu trabalhei. E tudo isso tem um custo. E o que os médicos falaram para mim foi isso, porque eles me viraram de ponta cabeça e não acharam muita coisa, não. Graças a Deus, né? O que eles acharam foi o estresse. Falou, e o estresse vai te matar, cara. Eu fui para UTI 2 vezes, entendeu?
Por quê? Porque eu sou muito louco com as coisas, eu quero fazer tudo certinho, não deixo passar nada, eu quero não sei o quê, porque eu acho que é só desse jeito que ganha. E aí, meu, aí, porra, para UTI 2 vezes. E quem já foi para UTI sabe o que eu tô falando. O cara pipoca mesmo, cara. É um negócio ruim, lugar feio, né? Cheio de tubo na cara, não tem janela, não tem nada. Entendeu? Então, cara, nessa última que eu fui, que eu estava no Flamengo, eu falei para mim mesmo na UTI. Eu falei, ó, se eu sair dessa, já era. Não quero mais, cara. Então, eu não quero mais. Para mim já deu, já fiz o que eu tenho que fazer, sabe? Deixei tudo lá dentro, entendeu? Então, para mim tá muito bom o que eu fiz já. Você reencontrou recentemente lá em Fortaleza com o Rogério Ceni, né, Muricy? É. Ele está fazendo um grande trabalho lá no Fortaleza. Você acha que ele deveria ter passado por uma categoria de base antes de assumir o São Paulo de primeira, ou ele foi queimado no São Paulo mesmo? Eu acho que ele não deveria ter aceitado, né, o convite naquele momento. Cara, o cara se entusiasma, fala, pô, dirigir um time desse, assim, de cara, se entusiasma. Eu sei porque aconteceu comigo, por isso que eu estou falando isso. Porque quando eu fui convidado para ser auxiliar do Tele, ele tinha um projeto de parar, tipo assim, 5, 7 anos, parar, não quero mais trabalhar, e eu vou fazer um treinador para ocupar meu lugar. E ele me escolheu para isso. Ele ia me preparar para ocupar o lugar dele. Imagina o que é, né? Oh, Melhor do mundo. responsa! Então, mas ele ia me preparar. Então, isso para mim dava segurança, pô. Uhum. Preparado por ele, né? Eu não vou chegar a tomar o lugar dele, não. Ele vai me preparar. Aí o que acontece? Só que ele ficou doente antes, cara. Ele ficou doente antes. E aí eu tive que assumir quando ele ficou doente. E o que acontece? Não deu certo. Sabe por quê? Uhum. Porque eu sabia de futebol, conhecia o time e tudo, mas eu não tinha experiência. Rodagem, né, Muricy? Faz parte do currículo da gente. Experiência é importante. Você não vai para um lugar, uma empresa, grande empresa, né? Você tem os estudos, tem legal, você tem tudo que é necessário. Só que existe uma coisa que você não tem. E vai acontecer várias coisas no caminho que você não sabe o que você vai fazer. Por quê? Porque você nunca passou por isso. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então não é conhecimento. Não estou discutindo aqui treinador, conhecimento nada. Chama experiência. Que coisa que no Brasil estão deixando muito de lado, né? Quem é acima de 60 anos, já aposentado, não serve mais para nada, né? Que eu acho que é uma grande bobagem, né? Claro que é. Eles deviam usar esses aposentados para ficar perto desses caras que são os especialistas, que são os caras que estudaram, que são essa nova juventude. Por quê? O cara ficando do lado, tem momentos ruins, né? O cara tecnicamente pode ser um monstro, mas tem momentos ruins da vida, o cara tá do lado e fala, calma, moleque, calma, faz aqui, faz ali, entendeu? Isso é experiência, cara. Isso aí faz parte da profissão de qualquer pessoa, experiência. O cara vai ficando melhor. Então, eu acho, na minha opinião, que naquele momento ele não deveria ter aceitado, na minha opinião. Mas é claro, é ele que resolve, sempre foi ele que resolveu as coisas. Né? Por quê? Porque eu acho que ele deveria pelo menos ficar 1 ano na base lá, dirigindo. Né? Eu falo porque isso aconteceu comigo. Né? E eu depois fui dar uma volta de 10 anos, esse é mole, 10 anos, para voltar no lugar que eu não estava preparado e sair para ganhar o campeonato, para ganhar 3 vezes campeão. Então, não é fácil, cara, entendeu? Mas o que acontece? Ele agora está cada vez melhor, né? Porque já tomou um tombo no São Paulo, tomou outro no Cruzeiro. Quando você toma tombo, você aprende, né? Opa, você fala, opa, fica esperto. Tomou no São Paulo, no Cruzeiro, faz parte também da carreira da gente, tomar os tombos, é importante também. E eu fui para Fortaleza fazer o Muricy Visita, que é um programa na Globo, que é o Visita os Treinadores, conversa com os jogadores, os treinadores, quero saber como é que é o dia a dia dele, né? Não no jogo, não, eu quero saber como é que é o dia a dia dele, como é que ele prepara o time, como é que é os treinamentos, como é que ele dá com os jogadores, sabe? Com a ansiedade dele. E eu passei lá um dia com ele em Fortaleza. E ele está muito bem, cara. Ele vai ser um baita treinador. Vai ser um baita treinador, tem ideias boas, é determinado como sempre foi, né? Essa é uma vantagem, porque treinador de time grande tem que ser determinado, tem que ter personalidade, sabe? Tem que encarar as pressões. Então, você pode marcar aí que você vai ser um baita treinador.
Para finalizar, porque a gente já está aqui no finalzinho da live, falta 10 minutinhos, Muricy, Passa rápido. Passa rápido, a conversa é boa, passa rápido, né? Não tem jeito. A gente você até estava falando um pouquinho que o treinador toma umas cabeçadas, mas não tem coisas que, por exemplo, Muricy, dá para você evitar? A ida do Rogério Ceni, por exemplo, para o Cruzeiro, que era um time que estava em frangalhos, não dava para ser evitado? O treinador também não tem que tomar este tipo de cuidado na hora de escolher um trabalho? E a gente sabe que você sempre fez muito isso. Então, eu acho que uma das melhores coisas minhas era eu escolhia bem os trabalhos. Uhum. Quando eu estava assim, sem time, eu tive poucas vezes sem time, mas quando eu dava o próximo passo, eu era muito bom para isso. Eu sempre escolhia time que eu podia ganhar. Me oferecia um bom contrato, eu falei, pera, deixa o contrato de lado, eu quero analisar se eu posso ter chance de ganhar nesse time aí. Entendeu? Mas às vezes o treinador não acredita nisso, ele acha que ele pode mudar um lugar. Não muda. Às vezes os treinadores acham isso, eu vou lá e mudo. O Rogério pensou isso também. Sim. Só que você tem que analisar. O que aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro foi bicampeão da Copa Brasil, ele vinha de título. Aí eu estava falando naquela hora, quando ele vem de títulos assim, se acomodaram. Mas muitos jogadores se acomodaram. Era na hora do Mano ter mexido no lugar. Agradecer, como você fez no Não, e agradecer, porque a gente é muito grato. O que aconteceu? Por gratidão, ele foi deixando os caras lá. E aí os caras foram se acomodando, cara. Aí meio que ficou dono do time, entendeu? E aí você de fora fala assim, eu tenho um bom jogador, tem esse, tem aquele, eu faço. Não faz. Você não consegue mais, porque os caras já deram o que tinha que dar. Então, o treinador às vezes pensa isso. Aí sai o Rogério, entra o Abel também pensando a mesma coisa. Uhum. Vê se pode, 2 baita treinador pensando na mesma coisa. E não aconteceu nada também. Teve que sair também. Porque aquilo lá estava um desastre já. Estava perdido. Mas como o treinador, ele vê o jogador, mas não vê o momento que ele está, ele fala, isso aí eu consigo. Não consegue, cara. Então, e isso é uma coisa que eu falo dos treinadores jovens, que eles escolhem mal e estão começando de cima para baixo. Então, muitos treinadores que começaram em time grande estão parados aí. Por quê? Verdade. Porque se começa assim, não se começa em time grande. Se começa de baixo para cima. Porque você não tem experiência para chegar, para fazer o que você quiser num time grande. Porque você não tem força para dizer, eu não quero isso, quero aquilo. Você não tem força. E em time grande você tem que bater na mesa, cara. Se você não bater na mesa, o cara passa por cima de você. Tá vendo? Então não tem esse negócio. E o que acontece? Um garoto desse que trabalha bem, é bem estudado, tem todos os fundamentos, conceito, tudo, só que ele não tem experiência, só que ele não tem bagagem para chegar e falar, não quero isso. Aceita tudo e vai chegar uma hora que não vai aguentar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que os treinadores têm que pensar. Para dar o próximo passo, tem que pensar bem. Se eu tenho reais chances de ganhar. Não só porque você vê alguns bons jogadores, eu consigo. Não, não é assim, não. Você tem que olhar o lugar para ter sucesso. É isso aí. Não, você tem toda a razão, Muricy. Muricy, nosso tempo está acabando, agora faltam 5 minutinhos. Queria agradecer demais aí. Muito bom falar com você, apesar de não estarmos perto, mas vamos, quando acabar essa quarentena, combinar uma pizza aí, porque muito bom. Vamos lá no Juninho comer uma pizza. Opa, agora. É beleza. Que vai também ser muito quero agradecer aí os seguidores, né, que estão acompanhando a gente. Tem lá, pode entrar no meu Instagram lá, Muricy Ramalho Real. E é isso, cara. Sempre é bom falar com você e ainda mais esse papo de bola, né, cara? Isso é muito legal, né? É legal, porque tem nada estudado, né? Tudo assim, franco. Tudo de improviso. Vamos que vamos, bate-papo, pô. É o melhor que tem, né, Fernando? Isso é o melhor que tem, né, cara? É isso aí. Muricy, brigadão, valeu. Se cuida aí, pelo amor de Deus, hein? Estou preso aqui. Ninguém me tira dessa varanda. Tá bom, Muricy. Um grande abraço de coração. Brigadão. Boa sorte aí. Estamos torcendo para você sempre aí, porque você é um amigo que a gente tem, que o futebol me deu, graças a Deus, um grande amigo. Valeu, viu? Valeu, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Que papo legal, né? Com o Muricy, muito legal. Espero que todos vocês tenham gostado também. Muricy Ramalho deu um show de experiência, de história, falou de tudo. É um personagem maravilhoso, um cara do futebol super sério, um dos maiores
caras mais sérios do futebol que eu conheci. Então foi muito legal, espero que todos vocês tenham gostado. O papo estava muito grande, por isso que não deu para ler tudo, mas um abraço para todo mundo aqui que participou da nossa live. Eu queria agradecer mesmo de coração todo mundo, e amanhã teremos mais uma live às 21 horas para você. Eu daqui a pouquinho no Instagram anuncio, tá legal? Valeu, gente, obrigado. Fui.